Mais uma vez, boa noite. Mais uma vez, boa noite. Eu vou repetir novamente, tá? Para que vocês não esqueçam. Próxima aula, nós teremos a avaliação. Será a avaliação que está marcada no nosso cronograma, valendo 10 pontos, tá? Vai ser feito na plataforma. Eu vou estar disponibilizando lá em torno de 19, 19h30, tá? Na plataforma. E vocês vão ter aí, eu vou deixar aí um tempo aí de uma semana, como sempre, para vocês realizarem essa prova lá, avaliação, né, a prova, se vocês quiserem fazer durante uma semana, tá bom? Acho que uma semana já é o suficiente para todo mundo, ok? E nós vamos agora terminar a nossa apostila. A gente vai para a apostila para a gente terminar. Na aula passada eu passei para vocês um vídeo, né, falando sobre a industrial, um pouco sobre os alimentos, um vídeo muito legal, muito interessante. Só que aconteceu, como eu tive aquele problema no começo da aula de cair a nossa internet, né, me parece que o Zoom não funcionou perfeitamente, não gravou a aula. Então, o que eu vou fazer? Eu vou tentar colocar aquele link lá na plataforma, tá bom? Da, daquela, daquele vídeo. E vou ver se eu consigo também mandar no WhatsApp para todo mundo ver. Não sei se todo mundo está tendo acesso ao grupo, porque nem tudo que eu coloco lá parece que nem todo mundo vê, né? Então, eu vou deixar na plataforma e vou colocar lá também, tá bom? Então, vamos lá. Gente, eu vou tirar um pouquinho aqui, porque a minha imagem, aqui para mim, no meu notebook, está me atrapalhando um pouco, porque não está muito bem, não está funcionando muito bem. Eu vou ir e voltar, de vez em quando eu apareço de novo, tá bom? Importante que vocês estejam ouvindo a minha voz. Vocês estão conseguindo ouvir minha voz? Tá sim, professor. Estou, professor. Estou sim. Beleza, beleza. Então, vamos lá. Está aí aberto, todo mundo consegue chegar? Top. Na aula passada, a gente falou um pouco dessas partes, né, de trinca, falta de penetração, né, que mostrei a descontinuidade da peça, que é possível verificar, né, através do raio-x. A gente falou um pouco também, né, da descontinuidade mais o defeito, né, na peça. E na página aqui, 15, a gente vai ver, né, o uso, né, de lupa e de aparelhos de enxergar, né, microscopicamente algumas imperfeições em peças, que é utilizado também na nossa área. No caso, ele não utiliza raio-x, né, ele utiliza como um outro artifício a luva, né, ó. Uma lupa com escala graduada. Aqui o colaborador está utilizando aqui uma lente, né? Igual aquela de dentista, lembra? O dentista usa aquela lente para visualizar, né? O dente. Aí também está sendo utilizado para enxergar algum defeito na peça. Esse líquido aqui, ó, que é um líquido penetrante, tá aí, ó. O método consiste em fazer penetrar na abertura da descontinuidade um líquido após a remoção do excesso de líquido da superfície, faz sair da descontinuidade o líquido retido através de um revelador. A imagem da descontinuidade fica, então, desenhada sobre a superfície. O que acontece? Aqui ele está utilizando, né, um líquido em cima do ferro aqui, né, do trilho de um trem aqui, diga-se pela imagem, e quando é utilizado, até dei um exemplo, que a gente, quando vai passar algum líquido numa superfície, como se fosse uma mesa, né? Você vai jogar uma cera ali, uma cera branca, vamos colocar. A cera ela vai entrar dentro de algumas descontinuidades, né? De algumas rachaduras, e você vai visualizar aqueles defeitos na superfície, né? Por ela penetrar naqueles lugares. Então, aí é feito parecido com isso. Então, onde joga aquele líquido, ele vai entrar, vai penetrar, tá vendo? Aqui tem até um desenho, ó. Quando ele entra na peça, aí eles conseguem ver a profundidade através do líquido, né? E aonde está tendo a descontinuidade na peça.
Tá vendo? Aí tira aquele excesso, né, que está aqui na superfície, e aí vai aparecer aqui onde está, né, o líquido, aquele reveladorzinho, que vai mostrar onde está o problema da peça. É como se você pegasse ali, né, igual eu falei para vocês, algo com rachadura, você preencher ali com uma tinta, e você depois tirar aquele excesso, você vai enxergar onde está a descontinuidade. Ok? Entendido? Alguma dúvida nisso? Beleza. A gente vai na partícula magnética aqui agora. Ó. O processo consiste em submeter a peça ou parte desta a um campo magnético. Na região magnetizada da peça, as descontinuidades existentes, ou seja, a falta das descontinuidades das propriedades magnéticas do material, irão causar um campo de fuga do refluxo magnético. Com a aplicação das partículas ferromagnéticas, ocorrerá a aglomeração dessas no campo de fuga, uma vez que serão por eles, né, extraídas devido ao surgimento de polos magnéticos. A aglomeração indicará o contorno do campo de fuga, fornecendo a visualização do formato e da extensão da descontinuidade. É utilizado a localização de descontinuidades superficiais e subsuperficiais em materiais ferromagnéticos. Pode ser aplicado tanto em peças acabadas quanto semi-acabadas e durante as etapas de fabricação. Nesse caso, gente, que está mostrando, é feito através de uma ultrassom, tá vendo? Esse tipo de serviço é feito através de um aparelho similar a esse que está desenhado, tá? Como é que funciona um ultrassom? Peraí, deixa eu pegar aqui. Como é que funciona um ultrassom, gente? Alguém sabe como é que funciona? Algum de vocês sabe me dizer ou tem ideia de como funciona uma ultrassom? Eu não sei. Também não, professor. Eu tenho curiosidade. Não saber, não. Nunca procurei. Beleza. A ultrassom, diga-se pelo nome, som, né? Uma vez eu vou voltar um pouquinho numa história para você poder entender um pouco como é que funciona a ultrassom. Eu vou explicar para vocês através como se fosse uma história e ao mesmo tempo uma comparação, tá? Antigamente, não sei se vocês já ouviram falar do morcego, que o morcego ele né, voa através do sonar dele, através do som, né? Ele é cego. Então, através daquele grito dele, ele solta um som, que o som vai se propagar na frente dele, e onde esse som bater, ele vai rebater e voltar para ele. Então, ele vai sentir onde tem obstáculo ou não através da volta do som dele, daquele reflexo sonar do qual ele emite através do grito. Beleza? Até que entenderam, né? Então, o que acontece? Dizem na história, uma das histórias que eu vi, o que acontece? Baseado nesse tipo de locomoção e de habilidade do morcego, eles pegaram e desenvolveram também uma tecnologia parecida com a do submarino. Né? O submarino usa o quê? Ele usa também um sonar, lembra? Não sei se vocês já viram em desenho. Ele usa aquele barulhinho e vai aparecendo ali no gráfico, através do som que ele emite, os locais onde tem rocha, onde tem obstáculos que vão atrapalhar na hora dele passar, né? Que é aquele radar, que é o famoso radar, né? O radar ele é através do som. Então, a ultrassom, ela também ela trabalha desse jeito. Ela através de eletromagnetismo e também através do som, né? Então, quando você vai fazer uma ultrassom em um paciente, por exemplo, além do magnetismo, ele também utilizando o som, ele faz com que vibre aquele local. Então, o aparelho, através daquela vibração do local onde está sendo feito o estudo, ou sendo feita a emissão do sinal e do magnetismo, ele consegue formar a imagem, tá? É diferente do raio-x. O raio-x é através de radiação, dos raios.
No caso do som, da ultrassom, já fala, é através de som e eletromagnetismo que se forma a imagem, tá? Tanto que quando você faz um exame de ultrassom, você não utiliza um dosímetro, porque não existe radiação no exame de ultrassom, tá? Então, o aparelho de ultrassom também é utilizado em alguns casos, em alguns locais também, para verificar descontinuidades, tá bom? Conseguiram entender? E até mesmo em peça. Entenderam? Tá. Professor, explica de outro jeito, quero entender. Mas mesmo assim eu vou ler aqui para ficar mais claro, tá bom? Eu não entendi muito bem não, professor. Eu vou ler aqui de novo e já explico de novo, tá bom? Assim, ó, ultrassom. Assim como uma onda sonora reflete ao incidir no anteparo, a onda ultrassônica, ao perceber um meio elástico, refletirá da mesma forma. Ao incidir numa descontinuidade ou falha interna, né, através de aparelhos, detectamos as reflexões provenientes do interior da peça examinada, localizando e interpretando as descontinuidades. O que acontece? A ultrassom, vou repetir de novo de outro jeito para vocês entenderem. Por exemplo, quer ver? Vou tentar pegar um negócio aqui para vocês entenderem, tá? Só um momentinho. Aqui. Olha só, quem falou que não entendeu foi quem? Quem não entendeu muito bem? Eu, não é, Noeli, o que acontece? A ultrassom é o seguinte, olha só. Esse aqui é um controle, vamos supor, um controle remoto, e essa aqui é uma pregadeira. Se eu gritar, olha só, se eu gritar, vamos supor que a minha voz tem um efeito sonoro, é lógico, a gente não vai enxergar. Mas, olha só, se eu gritar agora, o som que eu emitir da minha boca vai chegar primeiro em qual das peças, você visualizando daí? Qual que você acha que vai chegar primeiro? no controle. No controle. Então, o retorno desse som vai vir primeiro de quem? O retorno vai vir primeiro da pregadeira ou do controle? Do controle que está mais próximo, certo? Sim. E depois vai vir da pregadeira também, lógico. Vai chegar depois e vai chegar para mim de volta também depois. Então, através... É como se ele fizesse uma rotação, vamos dizer assim. Passando da boca para o controle, do controle para a pregadeira e voltando. Isso. Se eu gritar daqui até ali, eu consigo calcular depois a distância que eu tive para me chegar o meu som aqui no controle e depois voltar, que vai ser menor do que da pregadeira. Então, através disso, eu vou ter uma noção também de profundidade, certo? Ó, para me chegar nesse obstáculo, eu vou andar 10 segundos. Para me chegar nesse daqui, eu vou andar 15. Tem mais alguém aí com o microfone ligado? Está muito alto. Então, acontece. No retorno, então, através desse estudo de retorno do som, consegue se formar uma imagem, entendeu? Então, é lógico que é bem um pouquinho mais complexo. Eu estou te dando como é que se diz? Uma explicação mais chula, que é o início desse tipo de teoria, para você entender como é que forma a imagem. Então, cada pedacinho, informação da cratera, até mesmo do nosso corpo, quando o som bate e volta, então ele tem essa noção de profundidade, de tempo de ida e retorno do som e consegue formar a imagem, entendeu? E nessa vibe aí. Não é? Deu para entender um pouco melhor? Conseguiu, assim, ter ideia de como que se forma a imagem? Deu sim, professor, deu sim. Beleza. Aí, se vocês olharem, gente, no gráfico que está aí na apostila, aqui, ó, nesse quadradinho aqui, se todo mundo estiver vendo, você vai ver que tem aqui, ó, um sinal que chega lá em cima, que está como S1, aí depois vem aqui, chega no S3, aí depois vem aqui, chega no S2. Então, o que acontece? Um objeto, qual que está mais longo aqui, qual que está mais perto? Entre o S1, S2 e S3.
Qual que está mais perto e qual que está mais longe? O S3 está perto do S1 e distante do S2, certo? Isso. Ó, esse está mais longe desse. E esse está mais próximo desse. E de profundidade? Quem está mais profundo aqui na imagem? Vamos colocar como se fosse profundidade. Qual que está mais profundo desse segmento para cima? O S1. O S1. Então, aqui a gente tem mais ou menos a noção de distância e de profundidade. Vamos colocar assim. Então, a ultrassom, ela trabalha nessa teoria aí, tá bom? Copiou? Vamos falar igual o pessoal fala. Copiou? Então, vamos lá. Vamos continuar. Aqui o pessoal utilizando ultrassom, tá? A imagem, tá? Tá bem pequenininha na apostila aqui, fazer uma gamografia. Então, vamos lá. Vamos continuar aqui em cima. Aí tá assim, ó. Uso nas indústrias de petróleo e petroquímica, nuclear, alimentícia, farmacêutica, inspeção em soldas e fundidos. E ainda na indústria bélica, para inspeção de explosivos, armamento e mísseis. Desempenham um papel importante na comprovação de qualidade da peça ou componente em conformidade com os requisitos das normas, especificações e códigos de fabricação. Aqui nessa imagem, gente, está mostrando uma radiografia em uma peça. Essa barra aqui, tá vendo? Isso aqui é uma barra, ó. Isso aqui é uma solda. E aqui onde está vindo escrito descontinuidade, está vindo para esses pontinhos, onde são descontinuidades nessa massa aqui de solda que foi feita. E aqui é a fonte que está escrito, é onde está o colimador, de onde está sendo a radiação, tá vendo? Indo na peça, e atrás o nosso filme, que é o nosso chassi ou cassete, né? Como se fosse feito aí também no hospital, tá vendo? Beleza? Dúvida? Não, professor. Beleza. Aí vem o assunto agora da gamografia, tá? Ó, que foi que a gente leu ali, tá? Que também é a mesma coisa. Tem acessibilidade para descontinuidade e tudo mais. Aí aqui mais para baixo na apostila, na página 17, tem aí algumas fotos, tá vendo? Utilizando, né, um raio-x aí para achar descontinuidades na turbina de um avião, ó. Turbina de avião. Também vendo aqui, ó, na solda de tubo também, né? É muito legal. Aí, ó. Aqui está o aparelho, ó. Tá vendo o aparelho, ó? Eles colocando no aparelho. Ela prende também em volta, ó. Isso daqui sai girando aqui em volta do aparelho, da peça, procurando, né? Fazendo a imagem para que possam enxergar essas descontinuidades, ó. Aqui é a imagem da peça, dessa peça que está sendo radiografada, tá vendo? Ó. Tem algum erro aqui na peça? Alguém está vendo algum erro na peça? Ô, professor, tem uma parte do lado direito, né? Acho que é direito para mim, que tá um pouco mais escura. Na parte inferior, né? Isso. É só uma descontinuidade, né? Que aqui, ó, aqui é a espessura dele, né? Normal, desse tubo. Aqui ficou uma espessura menor, ó, bem mais fina, ó, quase comprometendo quase 50%, né, da espessura, ó. Então, quer dizer, nessa parte aqui, se acontecer uma pressão que aqui aguentasse aí de 100 quilos, vamos colocar assim, aqui iria aguentar no máximo 50, né? Então, se colocasse 100 quilos aqui, tudo aqui, poderia acontecer o quê? O rompimento e comprometimento da peça. Aí tem neutrografia, tá? Falando um pouquinho de neutrografia, semelhantemente a outras técnicas radiográficas, consiste em um feixe de radiação, nêutrons, né, neste caso, que atravessa um dado objeto
e sensibiliza um sistema de registro de imagem. A forma como nêutrons interagem com a matéria, no entanto, difere totalmente de como fóton X ou gama interagem. Enquanto fótons interagem com os elétrons orbitais dos átomos e nêutrons e fazem com os núcleos. Como resultado, a radiografia com nêutrons permite revelar materiais mais leves que não atenuam raio-x ou gama, como, por exemplo, né, aí tem aqui, né, lítio, bário e outros tipos de materiais, tá? E aqui é um aparelho mesmo, como se fosse de radiografia, né? Esses aqui são aparelhos de radiografia, tá falando sobre eles, tá bom? Ó. Deixa eu ver, conselho. Tem uma parte aqui que é muito importante para nós. Aqui, ó. Eu vou ler esse pedaço aqui e vou explicar para vocês, tá bom? Função para atenuação do tecnólogo em radiologia. Supervisor de radioproteção, SPR, tá? Ao supervisor, SPR, supervisor de radiação. Atribuição, assessorar e informar a direção da instalação sobre todos os assuntos relativos à proteção radiológica. Zelar pelo cumprimento do plano de proteção radiológica aprovado pelo CNEM. Planejar, coordenar e implantar e supervisionar as atividades do Serviço de Proteção Radiológica, de modo a garantir o cumprimento dos requisitos básicos de proteção radiológica. Coordenar o treinamento, orientar e avaliar o desempenho dos IOE, tá? Sob o ponto de vista de proteção radiológica. Aí vem assistente de proteção radiológica, que é o APR. Aplicar ações corretivas em situações emergenciais e em acidentes. Vamos lá. Sob orientação do supervisor de proteção. Então, acontece, gente, na empresa tem o supervisor de radioproteção. Então, ele vai estar supervisionando você trabalhando lá, vamos supor. Se caso você fizer alguma coisa errada, ele vai te, né, retificar, só que ele não vai direto com você. Você vai ter um supervisor, que é o ajudante, e vai estar lá te atenuando, lá, vai estar te advertindo a eventual risco ou descontinuidade ou algo que você esteja fazendo errado, tá bom? Essa está falando sobre as opções, né, e os tipos de serviços do qual eles vão desempenhar. Aí vem ainda aqui, ó, né, sob orientação do supervisor de radioproteção, o ajudante ele vai assessorar e informar ao supervisor de radioproteção sobre todos os assuntos relativos à proteção radiológica, efetuar auditorias internas nas frentes de trabalho, levar imediatamente ao conhecimento do supervisor de radioproteção qualquer deficiência observada nos dispositivos de segurança e de monitoração, bem como qualquer condição de perigo de que venha a tomar conhecimento. Utilizar o medidor de radiação portátil em qualquer trabalho com radiação, tá? Zelar pelo cumprimento, tá, do plano de proteção radiológica aprovado pelo CNEM, tá? Alguém sabe o que significa CNEM? Alguém sabe? Tem gente? Ninguém sabe, não? Não sei, professor. Ainda não? Nenhum dos cursos lá? Comitê Nacional de Energia Nuclear? Comissão Nacional de Energia Nuclear, isso aí.
O CNEM, ele tem, né, os valores de medição ideais para trabalho, né? Em cada parte de trabalhos, médica, industrial, a alimentação. Lembra do vídeo da semana passada? Quem esteve online aí viu, ele também mencionou o CNEM, lembra? Ele falou que existe, né, uma numeração, uma quantidade certa que pode ser utilizada também na indústria alimentícia de radiação, beleza? Então, o CNEM, ele é responsável por isso, tá bom? Lembrando, ele é Comissão Nacional de Energia Nuclear, tá bom? Vamos lá, vamos continuar aqui, para a gente terminar a nossa apostila lá. Aí vem, preposto de instalação, atribuições, tá? Atribuições. Assessorar e informar o supervisor de radioproteção sobre todos os assuntos relativos à proteção radiológica. Levar imediatamente ao conhecimento do supervisor de radioproteção qualquer deficiência, né, que a gente já leu, e levar, né, para ele que venha tomar também conhecimento. Vai estar falando a mesma coisa de lá de cima. Aí vem, manter utilizados os documentos de proteção radiológica da instalação. Realizar o cálculo de balizamento de área. Relacionar e distribuir as equipes de trabalho na instalação. Substituir, eventualmente, o RIA na frente de trabalho. Ter a custódia das chaves do local de armazenamento dos radiadores quanto antes permanecerem na instalação radioativa. Verificar as condições de funcionamento dos equipamentos. Então, o que acontece? O assistente, ele vai fazer, basicamente, até... Acabou, né, gente? Tudo que a gente já faz até na área médica, tá? Nós lá, trabalhando com radiação, a gente tem que estar sempre orientando, até mesmo nossos colegas. Às vezes, nós somos humanos, nós também esquecemos, a gente erra. Então, quem lembra, a gente tem que estar sempre ajudando, né? Olha, fulano, cuidado com a radiação. Ó, cadê o dosímetro? Quando você for trabalhar num arco cirúrgico, no intensificador de imagem, que a gente fala, você vai estar lá dentro, você vai ter que estar zelando também pelos seus colegas que vão estar trabalhando junto com você, na equipe de ortopedista. Você vai ser encarregado de dar o capote para cada um, todos os equipamentos plumbíferos de proteção para eles no momento. Você vai estar também responsável pelos dosímetros, de cobrança mesmo do dosímetro lá no centro cirúrgico. Chegou o médico, doutor, cadê o seu capote? Enfermeira, cadê seu capote? Enfermeira, o técnico de enfermagem, instrumentador cirúrgico, cadê o seu dosímetro? Entendeu? Isso é cobrado de nós, tá? No momento de trabalho, nós somos cobrados também disso, tá? Na hora de fazer um exame, você vai fazer a radiação, gente, olha o raio-x, por favor, afastem-se. Você tem que estar lá mostrando para eles, tá? Advertindo e também orientando, tá? Sobre a radioproteção, tá bom? Porque ali, muitos que vão estar lá perto de você, até mesmo na hora de fazer o exame, não têm muita consciência do que significa um raio-x. Alguns sabem e acham que é até demais, né? Mas a gente tem que estar sempre pronto para poder estar orientando, tá? Quem vai fazer o exame, gente, a pessoa vai fazer o exame, ela precisa fazer o exame, então ela vai ser exposta à radiação por necessidade, pois temos necessidade, né? Por isso que existe a técnica. Você tem que aprender, às vezes a gente aprende a técnica, a balancear a técnica, para que não venha fazer uma radiação tão grande num exame que não precisa ser tão irradiado, tá? A gente saber dosar o limite da radiação, tá bom? Nosso trabalho é muito além do que só apertar botão. Tá? Nosso trabalho é manter muita coisa. Vocês vão ver isso no decorrer do curso de vocês, vocês vão ver que não é um trabalho tão simples. Simples sim, para quem não conhece, está lá mesmo, chega lá, não está nem aí, vai apertar, isso aí até médico vocês vão ver, né?
Vocês vão ver aí, hoje em dia, assim como tem muitas pessoas competentes, que zelam mesmo, que faz jus ao seu trabalho, mas tem também algumas pessoas que você vai ver que não tem muita noção do que está acontecendo. Mas, assim, é bom a gente estar ciente disso, tá bom? E mostrar para eles e ensinar também aqueles que precisam. Vamos lá. Então, gente, aqui acabou, tá? Acabou a nossa apostila de raio-x, né? Nossa radiologia industrial. Eu vou voltar um pouco aqui para vocês verem. Vou fazer um resumão aqui, tá bom? Beleza? Todo mundo concorda ou sem corda? Concorda. Tá bom, tá com a corda mesmo. Gente, já no início do curso, a gente falou um pouco sobre radiologia veterinária, né? Ali, no começo do curso tem aí na apostila, falando um pouco sobre a história da radiologia, né? Fala um pouco do nosso amigo que descobriu a radiologia, né? Não é isso? Todos já estão cansados de ouvir a história dele. Eu acho que existe até um filme, se eu ficar sabendo o nome, eu vou mostrar para vocês, do Röntgen, né? Muitos conhecem como Röntgen, mas o nome dele é esse daqui, né? Alemão, né? Wilhelm Conrad Röntgen, né? Então, ele foi o precursor. Além dele, quem já viu o filme, não sei se vocês já viram, a Radioativa, né? Acho que é isso, Radioativa, Radioactive, o nome da história. Tem a história de uma mulher, né? Quem quiser, eu não vou contar a história, vou deixar vocês procurarem, tem no Netflix. E ela foi uma das precursoras também no trabalho de radiologia, tá? Então, eu falo um pouco sobre ele. Depois nós entramos, eu mostrei para vocês sobre anatomia, né, fora daqui da apostila. Eu mostrei para vocês um pouco sobre a anatomia do cão, do cachorro, né? A diferença entre o cachorro, o suíno, o bovino, né? E das aves. É lógico que tem dos répteis. Eu não entrei em tantos detalhes porque não cabe a nós também totalmente uma fisiologia, né? De todos os animais. Mas eu botei para vocês entenderem um pouco, conhecerem um pouco das diferenças sobre eles, algumas coisas anatômicas, até mesmo em ossos, né? Passei para vocês lá darem uma olhada, e depois a gente voltou aqui, a gente veio falando sobre os exames de radiologia veterinária, correto? A gente falou um pouco sobre radioproteção, radioterapia, sobre medicina nuclear, nessa parte também, que é utilizada hoje em dia na veterinária. Falamos sobre ultrassom também, que é utilizado na veterinária, né? E também falamos sobre ressonância magnética, falamos um pouco sobre ela também. Logo depois, nós falamos sobre imobilização, né? Também do animal. Tem até a foto aí do animal imobilizado aí pela focinheira, nesse caso. A gente falou um pouquinho sobre, né, como quando a gente vai colocar o cachorro lá em cima da mesa, que a gente usa também alguns outros tipos de artifício para imobilizar o cão, sedativos também, né? São meios, né, de medicamentos. Falei sobre corda, a gente usa, além da focinheira também, alguns usam até mesmo correntes, né? Dependendo do animal, para prender ali na mesa, para a gente conseguir fazer um exame com êxito, né? Porque o animal, às vezes, ele não vai parar, ele está sentindo dor. Falei sobre a anamnese do animal, lembra? A gente consegue ver também um pouco antes de radiografar, o médico faz uma anamnese, a gente passa a mão no cachorro, passa a mão no gato, ou no animalzinho que está sentindo dor, ele vai refletir com reflexo, certo? Falamos um pouco sobre isso. Falamos sobre outros meios também de exames. A gente conversou bastante sobre tipo, né, de anamnese, de imobilização do animal. E das anatomias. Depois a gente veio, né, terminando aí um pouco sobre eles, sobre posicionamento, né? Falamos sobre a parte caudal, que tem aqui, né?
cranial, distal e dorsal. E palmar, certo? Expliquei para vocês o que é proximal, né? Distal, lembra? Lembra? Perguntei, ó, perto da mão ali, né? Perto dos ossos do carpo, qual está mais próximo? Qual está mais, né? Qual está mais distal? Qual está mais proximal? Lembra? Palmar, falei palmar, parte palmar do animal. Beleza. Todo mundo está conseguindo lembrar um pouquinho? Aí falei sobre isso, depois veio aqui esse desenho, expliquei melhor. Caldo cranial, crânio caudal, parte dorsal do animal, palmar e dorsal do animal lá na parte aqui da frente, que é as mãozinhas dele, né? A parte anterior do animal, dorsal e plantar, tá bom? Palmar na mão, plantar no pé, lembra? Dorsal, parte de cima de cada um deles, parte medial, lateral, falando sobre isso. Falei especificações de cada um desses aqui, né, que você vai ver no pedido do exame. Látero lateral direito, látero lateral esquerdo, dorso ventral, látero lateral oblíquo com a boca aberta, a boca fechada. Falamos sobre isso. Frontal do animal, parte frontal. Falamos também. Beleza? Recorda? Sim. Beleza. Falta 1 minuto para a gente terminar de radiologia, hein? Acabou. Tô brincando. Vamos lá. Depois a gente vem na industrial. Eu falei para vocês sobre a industrialização de hoje em dia, como a indústria tem colocado muito hoje em dia a radiação, como a radiação está trabalhando hoje em dia na nossa parte, né, industrial, não só na industrial, como também alimentícia. Falamos sobre ele estar sendo empregado também na parte naval, nas partes de avião, na parte do exército, né, lá de armamento, é utilizado também